De volta à CPI da Saúde, a ex-secretária de Saúde Especializada da capital, Dayana Megia, prestou depoimento na manhã desta segunda-feira para esclarecer fatos sobre o contrato de gestão com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, organização social que gerencia o Complexo Hospitalar Delfina Aziz e a UPA Campos Sales. É muito comum que eu perguntasse qual a carta de serviço do SPA-X e não se tinha resposta. Então, nem o custo. Então, quantos contratos tem a unidade A? Quantos contratos tem a unidade B? Ninguém sabia a resposta. E aí nós começamos um estudo, nos debruçamos nas especificidades de cada unidade, montamos um apanhado de informações, um caderno onde eu pudesse ter para fácil consulta o que era a unidade, o diretor da unidade, quanto custava a unidade, quais eram os contratos, qual era o perfil da unidade, o que ela tinha de carta de serviço. E aí foi o momento em que eu entrei em contato com o Delfina. Então, tive a oportunidade de conversar com a gestão, também com a comissão à época. Então, ali no Delfina a gente tinha 3 variáveis. A comissão, que tinha membros da Suzam, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, o INDSH, e a PPP, que à época era a Bengoa, salvo engano. O presidente da CPI questionou se Dayana participou da construção de um dos contratos mais caros da saúde pública do Amazonas. Nesse período, a senhora participou da elaboração do contrato de gestão? Não. Quando eu cheguei na Suzam, em abril, o contrato de gestão já estava pronto, assinado e em vigência. Então, eu conheci a comissão e o Delfina e a PPP em exercício. Então, nada que eu tenha contribuído com execução ou elaboração nem do contrato, nem do edital, absolutamente. O delegado Péricles questionou a ex-secretária a respeito dos serviços de saúde ofertados pelo Delfina Aziz. O contrato, ele tinha todos os serviços preconizados. O problema é que as etapas que foram desenhadas, elas não atendiam o que de fato era necessário para a população. Questionada sobre o 4º termo aditivo de 101 milhões aprovado pelo governo do Amazonas, que dobrou o recebimento do INDSH, Dayana desconhecia. A ex-secretária foi questionada sobre o relatório expedido pelo Hospital Delfina Aziz sobre a ocupação de leitos nos meses de abril. E somente 53% dos leitos estavam ocupados. Será que é justo o contribuinte amazonense pagar 100% para a OAS, mas a OAS só entregar 50%? Não. O que é que nós ouvimos o doutor Gasparini dizer para nós aqui? Eu coloquei à disposição da Suzam 100%. Se ela usou só 50%, o problema é dela. Só que o contribuinte amazonense pagou 100 e recebeu 50. Isso daí não tem outro nome. Isso é um assalto ao erário. Não estou dizendo que foi a senhora, não, mas foi um assalto ao erário. Mais uma vez eu coloco, a CE Capital estava à frente dos indicadores assistenciais. Então, a gente não tinha acesso ao que estava sendo pago, ao que estava sendo comprado. Nós disparávamos a demanda. Preciso de respiradores, tantos respiradores. E assim, gente, foi um movimento tão grande na rede. Nós movimentávamos equipamento, nós movimentávamos pessoas, nós movimentávamos ambulância, na tentativa de diminuir o impacto que essa doença pudesse trazer à população do estado do Amazonas. Então, existiam outras equipes por trás, com planejamento financeiro, com dotação orçamentária. Então, nesse ponto, eu não consigo contribuir. Senhora Dayana, em relação a essa questão do Hospital Antolins e de outras unidades que estavam buscando pensando numa estimativa de 700 ou até mais leitos. 780. Mas lá no Delfina havia 352 leitos. Sim. Né? Por que não se teve um planejamento para que se primeiro ocupasse esses 352 leitos e depois, né, entendendo, poderia chegar a outras unidades, como Prontocó, Hospital Newton Lins ou qualquer outra unidade para auxiliar de retaguarda que seja? Tá.
Primeiro, a questão era orçamentário. Nós não temos orçamento. Eu vou lhe dizer que foi bem difícil para mim. Eu sou assistencialista, eu sou fisioterapeuta de unidade de terapia intensiva. Então, a minha rotina, eu sei o que acontece lá na ponta. Esses movimentos demoravam muito. Em fevereiro até março, eles demoravam muito. E aí eu levava a demanda. Gente, eu preciso ampliar leito, nós não temos orçamento. A gente vai ter que trabalhar com essa limitação orçamentária que nós temos. E foi isso que aconteceu. Diante da negativa, por falta de orçamento, de ampliação do Delfina, que essa foi a primeira situação em que eu estive, que me foi colocado, tanto o secretário executivo quanto o secretário diziam que nós não tínhamos orçamento para ampliar o Delfina, foi que nós tomamos a decisão de ajustar a rede de forma que as pessoas não morressem. Então, os SPAs que não tinham respiradores receberam respirador, quem tinha 2 ficou com 1, quem tinha 3 ficou com 2, e a gente fez esse movimento de ajuste na rede para que nós pudéssemos ganhar tempo. O paciente, e aí foi um movimento mundial, e eu acho que agora, como profissional, eu digo que talvez seja um ponto que nós pudéssemos ter feito diferente. Eu não estou dizendo que está errado, mas podia ter sido diferente. O paciente ele foi a todo momento orientado a procurar o hospital quando estivesse com sintomas de agravamento. Isso reduziu muito o nosso tempo de resposta para esse paciente. Então, talvez, se nós tivéssemos tratado de maneira precoce, e isso se repetiu no Brasil todo, no mundo todo, porque nós estávamos seguindo o protocolo da OMS, talvez nós não tivéssemos precisado de tantas UTIs, mais de leitos clínicos, o que não foi inversamente proporcional. Nós precisamos de muito mais UTIs e de menos leitos clínicos. Certo. E foi um grande problema realmente, porque em relação à SPA, em média cada um tinha 2 respiradores. E aí foi tirado alguns ficaram só com 1, outros sem nenhum, outros com 2. E aí o que acontece? E eles não puderam, muitas das vezes, transferir porque não tinha para onde mandar, porque o Delfim não estava atendendo com leitos em sua plenitude, com os 352 leitos, muito longe disso, e a regulação não tinha para onde mandar. E muitas pessoas, como não tinha UTI, né, lá no SPA, muitos morreram por falta de atendimento. Isso aconteceu. Então, não só o Hospital Newton Lins, que atendeu de forma precária, horrível a população, e nesses 3 meses atendeu somente 388 pacientes, entendeu? Como o Delfina também, que já tinha ali leitos suficientes, entendeu, para ser ofertado, e pelo que o senhor Gasparini, que é o diretor executivo, disse, estava ofertado para o Estado. E aí a gente quer saber a razão pelo qual não encaminharam para ocupar os 352 leitos. Essa dúvida, essa oferta de 100% ela não aconteceu. O senhor pode pedir um relatório da regulação, peça o mapa de leitos do corte do período de abril, eu não sei qual é a data que vocês querem pedir para analisar, mas desculpa, eu tinha à noite 90 pacientes aguardando remoção. Eu tinha 150 pacientes aguardando remoção. Eu tinha 120. Então, foi o mês de abril, março e abril. O meu último mapa, que foi o dia 21 de abril, que foi quando eu fui exonerada, pela manhã eu recebi o mapa, haviam 90 pessoas aguardando remoção. Se elas estão aguardando remoção, é porque não há para onde elas possam ser enviadas. Ninguém deixa um paciente aguardando remoção. Senhor presidente. Ao bel prazer. Apesar de não cumprir o que está estabelecido em contrato feito em 4 etapas de serviços de saúde, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, organização social que gerencia o Complexo Hospitalar Delfim Aziz, recebeu em apenas 16 meses de contrato 150 milhões. Com o termo aditivo aprovado pelo governo do Amazonas, no valor de 101 milhões de reais a serem pagos em 6 meses, o Instituto passou a receber de 8 milhões para 17 milhões de reais.